Eles não eram reis, e aquela estrela que os guiou não era apenas uma estrela. Por 2000 anos, a Igreja nos contou uma história simplificada. 3 reis do Oriente seguiram uma estrela até Belém para adorar o menino Jesus. Uma história bonita para crianças, uma mentira para adultos. Rudolf Steiner dedicou décadas investigando o que realmente aconteceu. E o que ele descobriu muda completamente o significado dos Reis Magos, do Natal e da sua própria jornada espiritual. Porque esses 3 homens não eram monarcas de reinos terrenos, eram guardiões de conhecimentos espirituais que precediam o próprio cristianismo. Eram os últimos representantes de tradições iniciáticas que haviam profetizado a vinda do Cristo há séculos e vieram não para adorar um bebê, mas para reconhecer o cumprimento de uma promessa cósmica. Hoje, eu vou te revelar quem eles realmente eram, de onde vieram, o que realmente significavam os presentes que trouxeram e por que você precisa saber disso agora. Antes de tudo, vamos esclarecer algo. Em nenhum lugar do Evangelho de Mateus, o único que menciona os magos, eles são chamados de reis. O texto original em grego usa a palavra magoi, de onde vem mago. Eram sacerdotes, sábios, iniciados nos mistérios espirituais. A tradição de chamá-los de reis veio séculos depois. Provavelmente para cumprir profecias do Antigo Testamento sobre reis trazendo presentes. A igreja medieval adorava histórias de reis se curvando diante de Jesus. Era bom para a propaganda, mas não era verdade. Steiner revelou que esses 3 homens representavam 3 correntes de sabedoria antiga que haviam preservado conhecimentos espirituais desde tempos imemoriais. Cada um vinha de uma tradição diferente. Cada um trazia uma peça do quebra-cabeça cósmico. Deixa eu te apresentar cada um deles. O primeiro mago vinha da Caldeia, a região entre o Tigre e o Eufrates, o berço da civilização mesopotâmica. Os caldeus eram famosos em todo o mundo antigo por uma coisa: a ciência das estrelas. Não estou falando de astrologia de horóscopo de jornal. Estou falando de uma tradição milenar de observação do céu, que via nos movimentos planetários os reflexos de realidades espirituais. Para os caldeus, o céu era um livro aberto. Cada estrela, cada constelação, cada movimento celeste contava uma história sobre o destino da humanidade. Gerações de sacerdotes caldeus haviam passado suas vidas observando os céus e em suas tradições mais secretas, guardadas de pai para filho por séculos. Existia uma profecia. Um dia, uma configuração celestial específica anunciaria a chegada de um ser divino à Terra. O mago caldeu que foi a Belém era o herdeiro dessa tradição. Ele viu nos céus algo que seus ancestrais haviam esperado por séculos, não uma estrela comum, mas uma configuração celestial que só olhos treinados podiam interpretar. E ele trouxe ouro. Por que ouro? Steiner explicou que o ouro representa a sabedoria solar, o conhecimento que ilumina. O mago caldeu estava oferecendo ao Cristo toda a sabedoria acumulada por sua tradição. Estava dizendo: aqui está tudo o que aprendemos observando os céus. Está completo em você. O segundo mago vinha da Pérsia, o império que havia dominado o Oriente Médio e que guardava os ensinamentos de Zaratustra, o grande profeta do fogo e da luz. Zaratustra havia vivido séculos antes de Cristo. Ele ensinou que o universo era um campo de batalha entre forças de luz e forças de trevas. Ahura Mazda, o Senhor da Luz,
estava em eterno conflito com Ahriman, o senhor das trevas, e um dia, um Salvador viria para trazer a vitória definitiva da luz. Os seguidores de Zaratustra chamavam esse Salvador de Saoshyant e acreditavam que ele nasceria de uma virgem, numa época específica, que seus cálculos sagrados podiam prever. Percebe a conexão? Séculos antes de Jesus, a tradição persa já falava de um Salvador nascido de virgem. Não era coincidência, era profecia. O mago persa era um sacerdote do fogo, um guardião dos ensinamentos de Zaratustra, e ele reconheceu em Jesus o cumprimento da profecia de seu mestre. Ele trouxe incenso. O incenso, quando queimado, sobe em fumaça para o alto, representa a devoção, a oração, a conexão entre o humano e o divino. O mago persa estava oferecendo ao Cristo a capacidade de conexão espiritual que sua tradição havia desenvolvido, o caminho do coração que leva ao divino. E aqui está algo fascinante que Steiner revelou. Zaratustra não apenas profetizou a vinda do Cristo. Segundo a pesquisa espiritual de Steiner, a própria alma de Zaratustra reencarnou para preparar o caminho. O menino Jesus de Salomão, que mencionei no vídeo anterior, era a reencarnação de Zaratustra. Isso significa que o mago persa estava, sem saber, diante do recipiente que abrigava a alma de seu próprio mestre ancestral. O círculo estava se fechando. O terceiro mago vinha do Egito, a terra dos faraós, das pirâmides, dos mistérios de Ísis e Osíris. A tradição egípcia era talvez a mais antiga de todas. Por milênios, os sacerdotes egípcios haviam preservado conhecimentos sobre a vida após a morte, sobre a transformação da consciência, sobre a possibilidade de ressurreição. O mito de Osíris conta a história de um deus que foi morto, desmembrado, e depois reunido e ressuscitado por Ísis. Para os egípcios, isso não era apenas uma história. Era o modelo do que poderia acontecer com qualquer alma que passasse pelos mistérios iniciáticos. Os iniciados nos mistérios de Ísis passavam por rituais que simulavam a morte e a ressurreição. Eram colocados em sarcófagos por 3 dias, durante os quais sua alma viajava pelos mundos espirituais. Quando despertavam, tinham visto coisas que nenhum mortal comum podia ver. O mago egípcio era um desses iniciados. Ele conhecia os segredos da morte e da ressurreição, e reconheceu em Jesus aquele que realmente morreria e ressuscitaria, não em ritual, mas em realidade. Ele trouxe mirra. A mirra era usada no Egito para embalsamar os mortos. Era o perfume dos que partiam para o outro mundo. O mago egípcio estava profetizando, naquele momento, a morte de Jesus. Estava dizendo: eu sei que você veio para morrer, e eu sei que da morte virá a vida. Pensa nisso. Os 3 presentes, juntos, contavam toda a história do Cristo, antes mesmo dela acontecer. O ouro representava a sabedoria de sua natureza divina. O incenso representava a devoção e adoração que ele inspiraria. A mirra representava sua morte e ressurreição. Os 3 magos não estavam apenas trazendo presentes, estavam fazendo uma profecia, estavam declarando: sabemos quem você é, sabemos o que veio fazer e sabemos como vai terminar. Mas espera, se eles tinham todo esse conhecimento, por que não ficaram? Por que não se tornaram discípulos de Jesus? Steiner explicou que a missão deles era outra. Eles vieram para reconhecer, para validar, para passar o bastão. As tradições que representavam haviam cumprido seu papel. Por séculos, caldeus, persas e egípcios haviam preservado fragmentos de uma verdade maior. Haviam mantido viva a chama da espiritualidade em um mundo que estava se materializando cada vez mais.
Mas agora, o Cristo havia chegado, a fonte original, da qual todas essas tradições tinham bebido, estava finalmente presente na Terra. Os fragmentos não eram mais necessários. O todo estava ali. Os magos vieram, adoraram e partiram. Voltaram para seus países por outro caminho. Diz o Evangelho, simbolicamente, isso significa que não havia mais retorno ao antigo. O caminho agora era novo. E o sinal cósmico? O que era realmente o sinal cósmico que eles seguiram? Os astrônomos modernos tentaram encontrar uma explicação natural. Alguns dizem que foi uma conjunção de Júpiter e Saturno em 7 a.C. Outros falam de uma supernova ou de um cometa. Há dezenas de teorias, mas nenhuma delas explica por que só os magos viram o sinal cósmico. Por que Herodes precisou perguntar a eles onde ele estava? Por que os soldados não conseguiram segui-lo? Rudolf Steiner revelou que o sinal cósmico não era um fenômeno físico comum. Era uma manifestação espiritual visível, apenas para aqueles com olhos para ver. Os 3 magos eram iniciados. Haviam passado por anos, décadas talvez, de treinamento espiritual. Seus olhos interiores estavam abertos. Eles podiam perceber realidades que pessoas comuns não percebiam. O sinal cósmico era, na verdade, uma concentração de seres angelicais, guiando-os até Belém. Uma luz espiritual tão intensa que seus sentidos treinados podiam captá-la. É por isso que mais ninguém via. Não era uma falha de observação. Era uma questão de capacidade perceptiva, como se alguém tentasse mostrar cores a um cego. Isso nos ensina algo importante. A realidade espiritual está sempre presente. Os anjos estão sempre ao nosso redor. As forças do Cristo estão sempre disponíveis, mas nem todos podem perceber. Os magos nos mostram que existe um caminho de preparação, que é possível desenvolver sentidos espirituais, que a percepção pode ser expandida através de práticas, de disciplina, de purificação. E Rudolf Steiner dedicou grande parte de sua obra a ensinar exatamente isso, como desenvolver a clarividência de forma segura e saudável, como abrir os olhos da alma sem perder o equilíbrio mental. Agora, deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha percebido. Os 3 magos representam 3 aspectos da experiência humana que precisam se unir para encontrar o Cristo. O mago caldeu representa o pensamento, a sabedoria intelectual, a capacidade de observar, analisar, compreender padrões. O mago persa representa o sentimento, a devoção, a capacidade de amar, de se conectar, de se entregar. O mago egípcio representa a vontade, a ação transformadora, a capacidade de morrer para o velho e renascer para o novo, pensar, sentir, querer, cabeça, coração, mãos. Os 3 magos nos mostram que para encontrar o Cristo, precisamos integrar essas 3 dimensões. Não basta apenas pensar sobre espiritualidade. Não basta apenas sentir devoção. Não basta apenas agir. Precisamos dos 3. E mais, precisamos que os 3 trabalhem juntos, em harmonia, guiados pelo mesmo sinal cósmico. Quantas pessoas você conhece que só vivem na cabeça, leem livros espirituais, assistem vídeos, acumulam conhecimento, mas nunca sentem nada de verdade, nunca se transformam? Quantas vivem só no coração, emocionadas, devotas, mas sem discernimento, seguindo qualquer guru que aparece, sem questionar? Quantas vivem só na ação, fazendo rituais, práticas, disciplinas, mas sem compreender porquê, sem conexão real? Os magos nos ensinam que o caminho completo integra os 3 e que só assim podemos ver o sinal cósmico. Agora, eu quero te mostrar algo mais profundo ainda.
Os nomes tradicionais dos três magos, Gaspar, Melquior e Baltazar, não aparecem em nenhum lugar da Bíblia. Foram adicionados por tradições posteriores, alguns séculos depois de Cristo, mas Rudolf Steiner revelou que esses nomes, embora tardios, carregam significados ocultos que conectam os magos às forças cósmicas que representavam. Melquior significa Rei da Luz, em hebraico. Era o nome atribuído ao mago mais velho, aquele que trazia o ouro. Ele representava a sabedoria solar, a iluminação que vem do entendimento. Sua idade avançada simbolizava a maturidade do conhecimento, a sabedoria acumulada por gerações. Gaspar significa portador do tesouro em persa. Era o nome do mago de meia-idade, aquele que trazia o incenso. Ele representava a devoção, o coração que se eleva em adoração. Sua idade intermediária simbolizava o equilíbrio entre o conhecimento e a ação. Baltazar significa que Deus proteja a vida, em babilônico. Era o nome do mago mais jovem, aquele que trazia a mirra. Ele representava a transformação, a morte e renascimento. Sua juventude simbolizava a renovação. O novo que surge do velho, três idades, três presentes, três caminhos, velho, adulto e jovem, juntos diante do recém-nascido. A sabedoria do passado, a força do presente e a esperança do futuro, todos se curvando diante daquele que transcende o tempo. Rudolf Steiner viu nisso um ensinamento profundo sobre a evolução humana. A humanidade, como um todo, passou por fases que correspondem a essas três idades. Na antiguidade, éramos como crianças espirituais, vivendo em comunhão natural com os mundos superiores. Víamos espíritos, conversávamos com deuses. Não havia separação entre o visível e o invisível. Na fase adulta da humanidade, que corresponde mais ou menos à nossa era, essa conexão foi perdida. Tornamo-nos materialistas. Aprendemos a pensar logicamente, a dominar a matéria, a construir civilizações técnicas, mas perdemos a visão espiritual. Na terceira fase, que está começando agora, podemos recuperar a espiritualidade, mas de uma forma nova, não como crianças que simplesmente veem sem entender, mas como adultos que desenvolvem conscientemente suas capacidades espirituais. Os três magos representam essa jornada. Eles vieram de um passado espiritual, atravessaram o presente materialista e apontam para um futuro de espiritualidade consciente. E você está vivendo exatamente nesse momento de transição. A humanidade está no limiar de uma nova era. Rudolf Steiner chamou essa era de Micael, o arcanjo do Sol, o protetor da consciência humana. É uma era em que cada vez mais pessoas estão despertando para realidades espirituais, buscando além da superfície material. Se você está assistindo este vídeo, provavelmente é uma dessas pessoas. Você sente que há mais do que os olhos físicos podem ver. Você sabe que a vida não se resume a trabalhar, consumir e morrer. Você busca, mesmo quando não sabe exatamente o que. Isso não é acaso, é chamado. Assim como os magos foram chamados pelo sinal cósmico, você está sendo chamado por algo que pulsa dentro de você. Uma inquietação, uma saudade de algo que nunca teve, uma certeza inexplicável de que você está aqui para algo maior. Mas aqui está a diferença crucial. Os magos tinham tradições inteiras que os prepararam. Tinham mestres, templos, rituais, décadas de treinamento. Eles não seguiram o sinal cósmico por impulso. Estavam prontos. E você está se preparando? Ou está apenas esperando que a iluminação caia do céu como um raio em dia de sol?
Rudolf Steiner ensinou que o caminho espiritual moderno não passa por templos secretos ou rituais ocultos. Passa pela transformação interior consciente, passa pelo trabalho diário, incessante, sobre si mesmo. E ele deu indicações muito práticas sobre como fazer isso. A primeira indicação é desenvolver o pensamento claro. Assim como o mago caldeu observava as estrelas com precisão milimétrica, você precisa aprender a observar seus próprios pensamentos. Meditar não é esvaziar a mente, é focar a mente em algo específico e manter esse foco com disciplina. Steiner sugeria escolher um objeto simples, uma semente, um cristal, uma chama, e meditar sobre ele por alguns minutos, todos os dias, não imaginando coisas, mas realmente pensando. Como essa semente se formou? De onde veio sua forma? Que forças atuaram para criá-la? Esse exercício parece simples, mas é transformador. Ele treina a mente para penetrar na essência das coisas, para ver além da superfície. É como aprender a ler nas entrelinhas da existência. A segunda indicação é desenvolver o sentimento equilibrado. Assim como o mago persa cultivava a devoção, você precisa aprender a sentir com profundidade, sem ser arrastado, afogado pelos sentimentos. Quantas vezes você reagiu emocionalmente a algo e se arrependeu depois? Quantas vezes a raiva, o medo ou o desejo comandaram suas ações? Steiner ensinava a prática da revisão do dia. Toda noite, antes de se entregar ao sono, reviva seu dia de trás para frente. Comece pelo momento de deitar, depois vá voltando hora por hora, até o momento de acordar. Observe suas emoções como se fossem de outra pessoa. Não julgue, apenas observe. Esse exercício desenvolve o que Steiner chamava de equanimidade, a capacidade de experimentar emoções sem ser dominado por elas. É como ser um observador imparcial do seu próprio drama. A terceira indicação é desenvolver a vontade transformadora. Assim como o mago egípcio conhecia os mistérios da morte e ressurreição, você precisa aprender a morrer para hábitos antigos e renascer em formas novas de ser. Escolha um pequeno hábito para mudar. Pode ser algo trivial. A mão com que você escova os dentes, a ordem em que você calça os sapatos, o caminho que você faz para o trabalho. Mude deliberadamente e observe a resistência que surge. Essa resistência é o ego que não quer morrer. E toda vez que você a supera, mesmo em coisas pequenas, você está praticando a transformação. É como moldar o barro da sua própria alma. Essas três práticas, pensamento claro, sentimento equilibrado e vontade transformadora, são os presentes que você pode oferecer ao Cristo interior, seu ouro, seu incenso, sua mirra. Agora, eu preciso te falar sobre algo importante. Você acabou de receber conhecimentos que a maioria das pessoas nunca vai encontrar. A verdade sobre os três magos, o significado esotérico de seus presentes e práticas concretas para desenvolver suas próprias capacidades espirituais. Cada vídeo como este exige horas de pesquisa nas obras de Steiner. Exige compreensão, síntese, tradução para uma linguagem acessível. Não é simples, é um trabalho de amor e de dedicação. Se esse conhecimento tocou algo em você, se você sente que está no caminho que os magos percorreram, você pode ajudar esse trabalho a continuar. O botão de Super Thanks aí embaixo é uma forma de dizer: quero que mais pessoas tenham acesso a essa verdade. Não é obrigatório. Cada pessoa ajuda na medida que pode e quer. Mas cada apoio permite que mais vídeos sejam produzidos.
Que mais buscadores encontrem o que procuram. É como plantar sementes em um jardim que floresce para todos. Se você é um desses buscadores, considere apoiar. Agora, deixa eu te contar uma última coisa sobre os magos. A tradição cristã celebra a visita dos magos no dia 6 de janeiro, a festa da Epifania. Epifania significa manifestação. É o dia em que, segundo a tradição, o Cristo se manifestou aos gentios, aos não-judeus. Mas há um significado mais profundo. Os magos eram os últimos representantes das antigas tradições orientais ancestrais. Ao virem adorar o Cristo, eles estavam reconhecendo que a era dessas tradições havia terminado. Uma nova era estava começando. Antes do Cristo, a espiritualidade era para poucos. Havia templos de mistérios, iniciações secretas, conhecimentos guardados a 7 chaves. Apenas uma elite espiritual tinha acesso às verdades mais profundas. Depois do Cristo, a espiritualidade se tornou democrática. Qualquer pessoa, de qualquer origem, de qualquer formação, pode encontrar o divino diretamente. Não precisa mais de templos, de sacerdotes, de intermediários. Os magos vieram do Oriente, do passado, das tradições antigas, e ao partir por outro caminho, eles simbolicamente encerraram esse passado. É como virar a página de um livro antigo. Mas há algo curioso aqui. O Evangelho de Mateus diz que eles foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes, e voltaram por outro caminho. Steiner revelou que esse aviso em sonho era mais do que um alerta prático sobre Herodes. Era uma comunicação direta dos mundos espirituais, indicando que o caminho antigo não existia mais. Na antiguidade, a comunicação com o espiritual acontecia frequentemente através de sonhos. Os profetas sonhavam. Os sacerdotes recebiam mensagens dormindo. Os templos de cura faziam os doentes dormirem para receberem visões. Mas essa forma de comunicação era passiva. O ser humano recebia, mas não participava conscientemente. Era como uma criança que ouve os pais conversando, mas não entende completamente. O Cristo veio para mudar isso. Após o Cristo, a comunicação espiritual pode acontecer em plena consciência de vigília. Não precisamos mais dormir para encontrar o divino. Podemos fazer isso acordados, atentos, participando ativamente. Os magos receberam seu último aviso em sonho. Era a despedida de uma era. Dali em diante, o caminho seria outro. E qual é esse outro caminho? É o caminho da consciência transformada. É o caminho que Steiner chamou de caminho de iniciação cristã moderna. Deixa eu te explicar em mais detalhes como ele funciona. Na antiguidade, a iniciação acontecia através de rituais externos. O candidato passava por provas físicas, bebia poções sagradas, era colocado em estados alterados de consciência por sacerdotes experientes. Era algo que acontecia de fora para dentro. Na era moderna, a iniciação acontece através de trabalho interior. O candidato transforma seus próprios pensamentos, sentimentos e vontade. Desenvolve novas capacidades de percepção através de disciplina consciente. É algo que acontece de dentro para fora. E há uma razão profunda para essa mudança. Na antiguidade, o eu humano ainda não estava totalmente desenvolvido. As pessoas eram mais coletivas, mais dependentes do grupo. Precisavam de sacerdotes para guiá-las, porque não tinham a força interior para se guiarem. Hoje, depois de séculos de desenvolvimento da individualidade, nós temos eus mais fortes. Podemos nos guiar, podemos fazer escolhas conscientes, podemos assumir responsabilidade por nossa própria evolução. O Cristo veio para libertar essa capacidade. Por isso, ele disse: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Não disse, os sacerdotes vos libertarão. Não disse, os rituais vos libertarão. Disse, a verdade vos libertará. Cada pessoa pode encontrar a verdade por si mesma. Cada pessoa pode ter experiência direta do espiritual. Os magos, como representantes das tradições orientais ancestrais, vieram validar isso. Eles eram os maiores iniciados de seu tempo, os guardiões dos maiores mistérios, e se curvaram diante de um bebê. Por quê? Porque aquele bebê trazia algo que todos os mistérios antigos não tinham, a força de libertação individual. Os antigos mistérios funcionavam. Eles realmente abriam portas espirituais, mas dependiam de estruturas externas, de sacerdotes, de templos, de tradições. Você precisava pertencer ao grupo certo, nascer na linhagem certa, passar pelos rituais certos. O Cristo democratizou a espiritualidade. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer condição, pode encontrar o divino. Basta buscar com coração sincero. É por isso que o cristianismo se espalhou tão rapidamente. Não foi só por questões políticas ou históricas. Foi porque oferecia algo que as pessoas ansiavam: acesso direto ao sagrado. Claro, ao longo dos séculos, a Igreja muitas vezes tentou recriar intermediários. Criou hierarquias, sacramentos, doutrinas exclusivas. Mas a essência original do impulso crístico permanece. Você não precisa de intermediários para encontrar Deus. E Rudolf Steiner, com a antroposofia, tentou resgatar essa essência. Ele criou um caminho espiritual que qualquer pessoa pode seguir, sem depender de organizações, sem precisar de iniciações secretas, sem necessidade de mestres externos. Os 3 exercícios que mencionei antes, concentração, revisão do dia e mudança de hábitos, são o começo desse caminho. Qualquer pessoa pode praticá-los. Você não precisa de permissão. Mas Rudolf Steiner foi além. Ele descreveu estágios de desenvolvimento que vão muito mais longe. O primeiro estágio é a imaginação, não no sentido de fantasiar, mas no sentido de perceber imagens espirituais reais, cores, formas, movimentos que existem nos mundos superiores e que podem ser percebidos por consciências treinadas. O segundo estágio é a inspiração. Nesse estágio, você não apenas vê as imagens, mas ouve as harmonias, começa a perceber a linguagem dos seres espirituais, os sons cósmicos que os pitagóricos chamavam de música das esferas. O terceiro estágio é a intuição. Nesse estágio, você se une aos seres espirituais. Não apenas os vê ou ouve, mas participa de sua existência, compreende de dentro para fora. Esses estágios correspondem, de certa forma, aos 3 magos. A imaginação corresponde ao mago caldeu, a sabedoria das estrelas e das formas cósmicas. A inspiração corresponde ao mago persa, a devoção e a conexão harmônica com o divino. A intuição corresponde ao mago egípcio, a experiência direta de morte e ressurreição. Os magos traziam esses dons desenvolvidos através das tradições orientais ancestrais. Nós podemos desenvolvê-los através do trabalho interior consciente. O caminho agora é outro. O caminho é direto. O caminho é você e o Cristo, sem intermediários. Isso não significa que mestres e tradições não tenham valor. Eles podem apontar direções, compartilhar experiências, oferecer ferramentas. Rudolf Steiner mesmo é um desses mestres. Mas nenhum mestre pode fazer o caminho por você. Nenhuma tradição pode te iluminar de fora. A luz que você busca já está dentro de você, e o trabalho é desvelá-la. Os magos buscaram o sinal cósmico no céu. Nós buscamos o sinal cósmico interior, e ela está lá.
esperando ser vista. Rudolf Steiner usava uma imagem poderosa para descrever esse processo. Ele dizia que dentro de cada ser humano existe uma semente de luz, uma centelha do Cristo cósmico que foi plantada em nós no momento do batismo no Jordão. Essa semente está adormecida na maioria das pessoas, coberta por camadas de egoísmo, de medo, de ignorância, de hábitos mecânicos. Mas ela está lá, viva, esperando as condições para germinar. Toda vez que você faz um ato de amor genuíno, você rega essa semente. Toda vez que você busca a verdade com sinceridade, você rega essa semente. Toda vez que você se sacrifica por algo maior que seu interesse pessoal, você rega essa semente. E um dia, se você persistir, ela brota. Isso é o que Rudolf Steiner chamava de nascimento do eu superior. É quando a centelha do Cristo em você começa a brilhar com luz própria. É quando você deixa de ser apenas um ser humano buscando Deus e se torna um ser humano através do qual Deus pode agir. Os magos viram o Cristo fora de si, em Belém. Nós podemos encontrar o Cristo dentro de nós. É o mesmo Cristo, a mesma luz, a mesma redenção. Apenas o caminho mudou, e esse caminho começa com uma decisão, a decisão de acordar, a decisão de parar de viver mecanicamente e começar a viver conscientemente. A decisão de seguir seu próprio sinal cósmico interior. Você está pronto para essa decisão? Agora eu preciso saber de você. O que mais te impactou neste vídeo? Foi descobrir que os magos não eram reis? Foi entender o significado dos presentes? Ou foi perceber que você também pode desenvolver a visão espiritual? Escreve aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. E me conta, qual dos 3 caminhos você sente que precisa desenvolver mais? O pensamento claro como o mago caldeu, o sentimento devoto como o mago persa, ou a vontade transformadora como o mago egípcio? Sua resposta pode revelar muito sobre o próximo passo da sua jornada. E se você conhece alguém que ama a história dos Reis Magos e nunca ouviu essa versão, compartilha esse vídeo. Às vezes, a verdade certa chega no momento exato em que a alma está pronta. Até o próximo vídeo. E que o sinal cósmico interior ilumine seu caminho. E lembra, os magos viajaram milhares de quilômetros para encontrar o que você pode encontrar agora, neste exato momento, dentro de si mesmo. A jornada deles foi externa, a sua é interna, mas o destino é o mesmo, o encontro com o Cristo. O sinal cósmico te espera, sempre esperou.